Olá, esse é o canal Palavra de Médico, onde eu posto vídeos com temas médicos de interesse geral. A Palavra de Médico hoje é sobre um suplemento que é atualmente um dos mais prescritos no planeta. Se você tem dificuldade de memória e concentração, dor de cabeça, câimbras ou dores musculares, sensação de fraqueza, cansaço fácil, então você está com deficiência de energia. E pode estar faltando um dos suplementos mais prescritos no mundo atualmente, a coenzima Q10 ou ubiquinona, a gerente da produção de energia. Quaisquer movimentos que fazemos e toda reação que acontece no nosso organismo precisa de energia, que é produzida em cada uma das dezenas de trilhões de células do nosso corpo. Essa produção energética começa com a entrada de uma molécula orgânica, geralmente a glicose, para dentro da célula e continua com a cadeia de reações sequenciais e combinadas que vai culminar com a produção do ATP, que gera a energia que mantém a vida. E a parte da célula responsável por esse processo é uma organela situada no citoplasma, a mitocôndria, chamada de usina de energia, pois é como uma bateria intracelular, que tem tanta importância que a quantidade de mitocôndrias dentro de uma célula é proporcional ao tanto de energia que essa célula precisa produzir. Por exemplo, cérebro, coração, fígado, rins, músculos, em condições normais têm suas células repletas de mitocôndrias produzindo moléculas de ATP, que ao serem quebradas liberam energia numa complexa cadeia de reações, que não pode sofrer perdas nem desvios ao longo de suas várias etapas, senão mente e corpo enfraquecem por falta de energia. É aqui que entra a coenzima Q10, descoberta há mais de 70 anos, que está presente em todas as nossas células e que gerencia esse processo, evitando perdas e desvios em momentos cruciais da produção de energia, garantindo a geração energética otimizada. Um detalhe importante é que a enzima essencial para o surgimento da coenzima Q10 é a mesma envolvida na produção de colesterol. E essa enzima é o alvo das drogas utilizadas para reduzir o colesterol. Isso tem como efeito colateral a redução também da síntese de coenzima Q10. E como os músculos precisam de bastante energia e necessitam também de muita coenzima Q10, isso explica as dores musculares na deficiência de ubiquinona, já que o músculo com deficiência de coenzima Q10 fica mais fraco e mais doloroso. Se grandes aumentos do colesterol LDL representam um risco real de doença cardiovascular, medicamentos que reduzem a produção do colesterol, como as estatinas, tornam-se necessários em alguns quadros de dislipidemia importante. Mas é fato que entre os vários efeitos colaterais das estatinas, um dos principais é a diminuição da coenzima Q10 e suas consequências. A coenzima Q10, conhecida também como ubidecarenona, ubiquinona e ubiquinol, tem estrutura parecida com a vitamina, mas na verdade é uma cetona, solúvel em gordura. Há exemplo de outros nutrientes como vitaminas K2 e D3, por exemplo. Essa ubiquinona tem adquirido grande importância suplementar nos últimos anos, sendo indicada em várias situações, inclusive para a prática de exercícios, onde ela por si só não gera hipertrofia muscular, mas assegura a energia muscular necessária ao bom desempenho esportivo. E como a diminuição da energia funcional do coração melhora bastante com o uso de coenzima Q10, seu uso tem se popularizado também em doenças cardiovasculares, inclusive nos quadros de insuficiência cardíaca com ótimos resultados clínicos. Uma molécula de tal importância para a produção de nossa energia deveria estar disponível em vários alimentos e realmente isso acontece. A coenzima Q10 é encontrada em alimentos como legumes verdes como espinafre e brócolis, frutas como laranjas e morangos, leguminosas como soja e lentilha, frutas secas como amendoim, nozes, pistaches, amêndoas, peixes ricos em gordura boa como sardinha, truta, cavala, produtos animais como carne de porco, frango, fígado e principalmente coração. Mas mesmo os alimentos muito ricos em coenzima Q10, como coração de galinha, por exemplo, não apresentam quantidades suficientes para suprir a demanda. Primeiro, porque a absorção é pequena em relação ao tanto ingerido, e segundo, porque a necessidade de coenzima Q10 é constante o tempo todo. Além disso, os seguintes fatos aumentam sua demanda. Primeiro, a necessidade de coenzima por tempo integral em todas as células do organismo. Segundo, a falta de nutrientes necessários para a sua síntese, como os aminoácidos tirosina e fenilalanina, vitamina B2, B6, B12, ácido fólico e outros.
Terceiro, o prejuízo na sua produção causado por medicamentos, a exemplo principalmente das estatinas, mas também antibióticos, de antidepressivos tricíclicos como amitriptilina e imipramina, beta-bloqueadores como propranolol e atenolol e outros medicamentos. Quarto, a redução na produção de coenzima Q10 por doenças que afetam as mitocôndrias, como a doença de Alzheimer, a fibromialgia e até as enxaquecas. E quinto, a diminuição natural da sua produção no organismo a partir dos 30 anos, acentuando-se após os 40. E lembre de clicar no like que ainda dá tempo. E como a diminuição dos níveis sanguíneos de coenzima Q10 está por trás de muitos desconfortos físicos e mentais, vale a pena você saber os principais benefícios de sua suplementação. A coenzima Q10 ajuda no controle de colesterol, triglicérides e glicemia, conforme mostra este estudo, onde houve redução da resistência à insulina, na ferritina, nos triglicérides, no colesterol total e principalmente no colesterol LDL, ao mesmo tempo que o colesterol HDL, o bom colesterol, aumentou significativamente. Reduz os radicais livres e combate suas ações oxidativas no organismo, neutralizando esses produtos reativos antes que eles possam causar danos às células, conforme mostra também este estudo italiano. Age como um eficaz coadjuvante no tratamento antidepressivo convencional, reduzindo os sintomas da depressão, especialmente nos casos de transtorno bipolar. Melhora a disposição física, reduzindo fadiga e fraqueza muscular, elevando a capacidade aeróbica nas atividades físicas e atuando na recuperação muscular após exercício. Ajuda no controle da pressão arterial e protege o coração, melhorando as funções do endotélio vascular, prevenindo doenças do coração e reduzindo a mortalidade geral dos pacientes com doença cardiovascular. Melhora a função cognitiva e protege o cérebro, aprimorando a memória e a concentração e reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Atenua os sintomas da fibromialgia, já que pacientes com essa doença têm 40% menos da produção de coenzima Q10, além de atividade antioxidante reduzida e menor quantidade de mitocôndrias nas suas células. A coenzima Q10 tem se mostrado promissora no tratamento dos sintomas dessa doença, inclusive com melhora do sono, pois a insônia é uma queixa comum dos portadores de fibromialgia. Combate a infertilidade, evitando a ação dos radicais livres nas gônadas, melhorando a mobilidade dos espermatozoides e, nas mulheres, atenuando a insuficiência ovariana. Ajuda a tratar e prevenir enxaquecas, reduzindo preventivamente os episódios de dores de cabeça. E protege a saúde ocular. As pesquisas estão indicando que a coenzima Q10 pode proteger os olhos contra a degeneração macular relacionada à idade, uma das principais causas de perda de visão em pessoas idosas. Quanto à dosagem na suplementação, a coenzima Q10 é usada no adulto em doses que variam entre 50 e 400 mg por dia. Sobre qual das formas da coenzima Q10 é melhor na suplementação, se o biquinona ou o biquinol, o que eu vou dizer agora é um pouco diferente do que você já ouviu por aí. Embora o biquinol seja considerado a forma ativa da coenzima Q10, o biquinol e o biquinona se convertem mutuamente de forma dinâmica o tempo todo. Portanto, não é necessário privilegiar uma ou outra forma na suplementação, pois pela constante conversão entre elas, no final das contas, ambas vão gerar os mesmos efeitos. Na minha prática clínica, o biquinol e o biquinona têm gerado os mesmos resultados nos meus pacientes. Por ser solúvel em gordura, esse suplemento deve ser ingerido sempre após refeições mesmo, e não lanches ou dejejuns que não tenham gordura. As doses que eu mais prescrevo estão entre 100 e 200 mg divididas em uma ou duas tomadas ao longo do dia após as refeições. Em caso de episódios agudos de enxaqueca, essa dose sobe para 300 mg fracionados em 3 doses de 100 mg ao longo do dia até cessar a crise. Embora a forma de suplementação mais comum seja em cápsulas, existem formas concentradas em gotas e em clínicas especializadas, diante de casos especiais, pode ser usada a forma injetável. A coenzima Q10 é muito segura e não há restrições especiais ao seu uso, mas há situações que requerem cautela, como na gravidez e lactação, ou com o uso concomitante de varfarina, que é um anticoagulante, além de alguns outros medicamentos como os hipoglicemiantes e a teofilina, por exemplo.
Sendo assim, aquela orientação de sempre. Faça a sua suplementação de forma segura, sob a orientação do profissional de saúde da sua confiança. Espero ter contribuído para consolidar seu conhecimento sobre coenzima Q10 e que você possa se beneficiar com seus bons efeitos. E esse era o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.